Muito bem, estamos começando o nosso BH Todo Dia aqui no canal Viver Brasil. Eu gosto sempre de começar dizendo o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa madrugada para você que é da madrugada. Sabe por que eu falo isso? Dois motivos. Primeiro, o nosso programa tem vários horários alternativos dentro da programação do canal Viver Brasil. E o segundo, gente, é que além de estarmos na net, claro, a gente está no YouTube. E no YouTube, vamos combinar, né? Você pode estar assistindo a gente no Japão, na América do Sul, em qualquer lugar desse planeta e, quiçá, outros planetas, tá bom? O programa de hoje vai falar sobre a cidade. A gente parte de Belo Horizonte, mas claro, Belo Horizonte é uma cidade que é parecida com outras cidades. As cidades não param, não é? As cidades estão sempre em mutação, não é? Coisas interessantes aparecem, coisas que nos instigam, mas também problemas aparecem. Então o nosso papo hoje vai partir daí, tá bom? E eu conto com a sua participação. E daqui a pouco eu te apresento os nossos convidados de hoje. Mas agora, maestro, roda a vinheta. Início do programa eu te chamo para o meu Instagram para a gente se conhecer um pouco melhor. Vai lá, o @elias.sunshine. É sunshine mesmo, o sol brilha para todos e todas. Então, sunshine para você, tá combinado? Deixa eu te lembrar que nós temos as redes sociais do canal Viver Brasil. E aí tem várias, e eu destacaria o nosso Instagram também. Lá você tem fotos, imagens em movimento, você tem também as novidades do canal e uma coisa que todo mundo tem interesse, conhecer um pouco dos bastidores de uma emissora de televisão. Aí nós vamos descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil, tá bom? Lembrando também que eu preciso mandar um alô especial para cidades que nos acompanham pela NET Claro, canal 9 ou 527 HD. E aí temos Belo Horizonte, mas temos também a simpática, histórica, muito bacana Sabará, aqui pertinho de BH. Tem também a charmosa Nova Lima, duas cidades importantes para a região metropolitana, para a economia nossa, Betim e Contagem. Meu beijo e meu abraço. Daí a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro e o nosso sinal para em Juiz de Fora. Obrigado a você que nos assiste em Juiz de Fora, em Ipatinga, no Vale do Aço. Tem também o Triângulo Mineiro ali com Uberaba e Uberlândia, cidades importantes para o agronegócio, não só de Minas, mas de todo o Brasil. E ainda a cidade de Governador Valadares. Então, muito obrigado. Você que nos acompanha pelo YouTube, aí você vai fazer o seguinte, você vai entrar no chat, vai colocar o seu nome e de onde que você nos acompanha. E aí aproveita, faça a sugestão, crítica, vamos construindo a nossa programação juntos, tá bom? O BH Todo Dia é uma revista que traz cultura, traz negócios, comportamentos, tudo isso e muito mais. Agora, uma revista tem que ter o quê? Tem que ter pessoas, gente, histórias que vão ampliando o nosso horizonte. E é por isso que eu tenho os convidados de hoje aqui comigo. Primeiro, ele que volta ao programa, não é? É um velho conhecido, uma pessoa muito bacana, que tem uma história muito importante em Belo Horizonte, não é? Ligada à questão da arquitetura. Ele que é arquiteto urbanista e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o Flávio Carsalade. Flávio, obrigado pela presença, viu? Boa tarde, Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia. Legal demais. Obrigado, viu, Flávio? Ao lado dele, a gente tem a presença do economista e pesquisador em mobilidade urbana, que é uma das questões que mais, digamos assim, mexe com a gente aqui em Belo Horizonte e nos preocupa, que é o André Veloso. André, obrigado pela presença. Opa, eu que agradeço. Estamos aí. Muito bom. E fechando ali o palco onde as estrelas se encontram, a gente tem a presença dele, que é curador do Mercado Novo, também já esteve aqui conosco, que é o Luiz Castro. Tá bom, Luiz? Joia, Elias. Prazer estar aqui de novo contigo. Gostei do boné. Nu. É tipo, bem mineiro, né? Ó pra você ver, ó. Legal demais. Muito a legal, camisa viu? também. Muito legal. E o nu, que ele tem que ter um ponto de exclamação, né? É, porque é um espanto, né? E é diferente do nu, é nu, né? Tem vários tipos de nu aqui em Belo Horizonte, né? No nosso mineirense. Obrigado pela presença, viu? Bom demais. Gente, início do programa a gente quer conhecer um pouco a relação de vocês com BH. Flávio, começa contigo. Você nasceu em BH, como é que é? Pô, nasci em BH há 65 anos atrás e vivi BH a minha vida inteira. Então BH é meu grande amor, né, de vida. Afinal de contas, a relação que eu tive com Belo Horizonte, nasci no centro da cidade de Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, em frente ao Palácio das Artes. É mesmo, olha só. E vivi o centro da cidade como meu grande playground, né? Parque Municipal. Parque Municipal, claro, sem Pertinho dúvida, mas também casa. as ruas de Belo Horizonte. A gente jogava bola na rua São Paulo. Não acredito. Entre Guajajaras e Timbiras. Que ótimo. Então, e depois com arquitetura e urbanismo virou também o meu campo de estudos, né? Sim, sim.
Agora a família tem parentes, você tem parentes no interior, alguma origem assim, no interior? Tenho parentes no interior, a minha família materna é de Patos de Minas, e São Gonçalo do Sapucaí. E agora, da parte paterna, meu bisavô veio para trabalhar em Nova Lima, na mina de Morro Velho, e aí a família nasceu Nova Lima, Belo Horizonte. Beleza. O Flávio, vamos lá. Eu sei que é difícil para um arquiteto urbanista, mas você vai ter que escolher 2 lugares em Belo Horizonte que te marcam assim. Bom, o centro da cidade, claro, por essas razões todas que eu te falei, né, pelas razões afetivas, o que for, até hoje. Hoje, essa confusão toda que é o centro, te agrada? Porque, como eu ia dizer também, assim, virou o meu campo de estudos, né, como arquiteto urbanista, Belo Horizonte também virou o meu campo de estudos. Então, o centro da cidade é, para mim, muito, muito precioso, e com seus diversos lugares, e também a Pampulha, que eu tive a oportunidade de trabalhar como administrador da Pampulha, e pela obra fenomenal que foi feita no conjunto urbano da Pampulha, né? Nosso patrimônio mundial. É como se fosse uma outra cidade dentro de Belo Horizonte, né? As pessoas falam ainda, eu vou lá na Pampulha, né? Muito interessante. Vamos lá, quando sai de BH, Flávio, como é que você sente saudade, assim? Olha, talvez eu sinta saudade da cidade, mas você fala, não, isso você está sendo genérico demais. Não, né? Não, às vezes as pessoas sentem saudade da comida, por exemplo, aqui, muita gente fala disso, né? Mas eu acho que é aquela coisa uterina de Belo Horizonte, ser o lugar em que a gente pertence, né? Então é aquela história, a gente sai e quando a gente volta a gente tem a sensação que a gente está acolhido, né? E às vezes, quando a gente está muito tempo lá fora especialmente, a gente sente saudade desse acolhimento que Belo Horizonte e os mineiros têm. Boa, legal. E o André, Flávio, você diria que o André, pelo jeitão dele, será que ele é de BH, ele é do interior? Você conheceu ele agora há pouco, né? Ou ele é de fora das Minas Gerais? E aí, o que você pensa? Não, eu penso que ele é de Belo Horizonte, mas talvez os avós dele não sejam de BH, né? Meus pais são de Pouso Alegre, os dois, mas eu nasci em BH. Isso. Acertei. Que é muito comum, inclusive, né? As pessoas terem origem do interior em Belo Horizonte. Né? Os meus pais, eles se conheceram numa carona de Pouso Alegre para cá. Não acredita, André? Pois meu pai era bancário, era bancário aposentado, e minha mãe estava estudando na Fafiche e eles se conheceram na década de 70. Cara, que loucura. E aí os dois são 2 famílias de Pouso Alegre, uma pobre da roça, outra de classe média, mas se conheceram de fato na Fernão Dias. Entendeu? Só falta você dizer que você nasceu, né? Eu fui gerado na Fernão Dias, nem tanto. Eu nasci aqui, não. Eu nasci aqui, eu morei muito, até eu saí de casa, eu morei muito no Sion, né? Mas eu comecei a viver mais a cidade quando eu comecei a estudar no Cefet. Sim. Que aí eu ia a pé de casa, ia até a Nossa Senhora do Carmo. Isso. E aí eu pegava o 2104, aí eu não entendo essa tradição dos colégios começar a aula às 7 da manhã, então eu tinha que sair muito cedo de casa. E aí, no Cefet que eu vi, assim, o tanto de gente diferente de vários lugares, não só de Belo Horizonte, mas da região metropolitana. O Cefet é um mundo, né? E até de outros lugares, né, que estudavam no mesmo local, porque o Cefet atrai esse tanto de gente. E aí, lá mesmo, né, com 15, 14 anos, assim, que a gente começou a entender, que eu comecei a me ligar e gostar da questão do ônibus, da mobilidade urbana. Na época, a gente fez um protesto contra o aumento da passagem de 1,65 para 1,80. E aí arrancaram os cartazes lá de dentro e tal. E aí eu comecei a ficar muito encucado com isso, porque as pessoas não sabiam explicar por que a passagem aumentava, quem eram os empresários de ônibus. Eles só repetiam velhas fórmulas assim. Aí eu formei no Cefet, fui para economia na UFMG. E continuei sempre pesquisando mobilidade. E aí vai para lá. Tá, segura aí. Eu quero saber de você agora 2 lugares de BH que você gosta, assim, que te marcam. Eu gosto muito da Praça da Estação, porque eu acho, até porque, além de ser o Marco Zero de Belo Horizonte, ela deu essa revitalizada mesmo, né? É um exemplo de que as coisas podem mudar, né? Porque tanto para bem quanto para mal, porque era um estacionamento a céu aberto, agora é uma esplanada onde as pessoas se encontram, ao mesmo tempo que o do Rio está tampado, né? É. E aí podia destampar.
E eu gosto também, até por causa disso, da ciclovia da Andrada. Eu estava pensando nisso esses dias mesmo, assim, porque dá para chegar até onde tem uma cachoeira do Arrudas, apesar de... Né, isso mesmo, Aí chegar lá no Sabará, né, já. E dá para chegar no centro. Dá para chegar no centro, é arborizada, é segregado. E esse fim de semana, por coincidência, eu passei com a minha filhinha de 1 ano na bicicleta lá, fui testar a cadeirinha de bicicleta para neném, para criança. E aí foi muito bom, assim, reconectar, mostrar o Rio, que um dia a gente espera que esteja, né? Legal. Você levou sua filha lá em Sabará para ver o Arruda? Só na ciclovia mesmo. Eu fui testando, tô ganhando confiança. Um dia eu levo ela em Sabará. Muito difícil, bom. Legal demais. André, eu achei interessante você falar da Praça da Estação, porque sua geração é uma geração que vai tomar conta do centro de uma outra maneira, né? Sim. Então, até o Mercado Novo também, que está aqui presente, é muito interessante isso, arte e política, né? A geração que trabalha muito isso. A gente estava... Eu fui na primeira chamada da Praia da Estação, que agora já está fazendo 13 anos. 13 anos, isso mesmo. E aí, de lá para cá, né, tanto de coisa aconteceu, virou de cabeça para baixo. Carnaval, o nascente carnaval, né? Tinha 1 ano que eles estavam recuperando o carnaval e a gente viveu uma série de contradições, assim, né? Desde ver que a gente tinha muita potência e também ver que a gente não conseguia mudar o tanto que a gente queria. Isso. Tem coisas maiores que a gente não conseguiu mudar, né? Mas eu lembro do patrocínio, né? Carnaval pode ter patrocínio? Não pode, mas isso é legal, né? Porque assim, vai para além da gente, né? Porque se depender só dessa classe média, assim, algumas coisas não vão para frente. Não tem vão que vir frente. O povão, tem que vir outras dinâmicas, né? Bom demais. Quando sai de BH, o que você sente saudade? Eu fiquei pensando em falar comida, mas na verdade tem um... Pode falar. Não, mas é porque na verdade tem uma coisa que é o jeito que a gente fala, que é muito específico de Belo Horizonte, e é como quando você sai de Belo Horizonte para o Brasil ou para o exterior, é como se essa ambiência que é tipo... o jeito que as pessoas falam, você perde isso, entendeu? E quando você volta, tem um ritmo, tem uma forma de falar que é diferente, assim. Eu lembro, eu ficava mostrando vídeo de gente de Belo Horizonte, até nos primórdios do YouTube, assim, para as pessoas do exterior, para mostrar como Belo Horizonte falava, em Portugal, por exemplo, entendeu? O cara do bibi, saudoso, infelizmente, acabou falecendo, mas esse é o pessoal, assim, que fala de maneira belo-horizontina, que não é só mineira, é belo-horizontina. Perfeito. O Nu tá um pouco nessa aí, exatamente, né? Muito bom. E aí, André, se olhando seu colega de lado aí, né, o Luiz, você diria que ele é de Belo Horizonte? Será que ele é de fora? Eu acho que sim. Acho que é de BH. De BH? Foi arrumar um negócio lá no Mercado Novo, né? Deve ser, né? Vamos Acertou, é isso aí. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, nasci em Santa Teresa, ali na maternidade de Santa Teresa, Boêmio, né? Do ladinho do Horto ali. E vivi muito pouco aqui, até os 5 anos. Depois eu tirei uma férias de BH, fui para Betim, que é aqui próximo, onde a minha família, da parte de mãe, morava. Sim. E eu fiz ensino fundamental e médio lá e voltei para fazer faculdade. Fiz administração de empresas ali na FUMEC. E estamos aí desde então. Seu pai é daqui de Belo Horizonte mesmo? Meu pai é de Belo Horizonte. Meu avô é de Belo Horizonte também. Sim. E sua mãe é de Betim? Não, a minha mãe é de Buenópolis, é uma cidade do interior aqui de Minas, perto de Curvelo. Isso. E acabou vindo para cá posteriormente. Tá no Grande Sertão Veredas ali. Isso. Legal demais. Vamos lá, 2 lugares em BH. Tira o Mercado Novo. Eu já ia puxar um sarro, vai. Deixa pra você fazer o jabá depois, no final. Mas vamos lá, 2 lugares que te agradam. Uma avenida que eu acho muito marcante e que eu sempre lembrei foi Afonso Pena, por ser mais larga, né, por cortar a cidade. E um outro espaço que eu sempre tive muita emoção é o Mineirão, por causa do Galo, né? Então, o Mineirão sempre foi muito bom ali, tá comemorando os títulos do Galo, torcendo. E eu fui desde muito novo, quando eu morava em Betim, eu já vinha pra cá pra vir ao Mineirão. Então... Sim. Você prefere o Mineirão antigo ou esse novo? Olha, eu vivi o Mineirão antigo muito pouco tempo. Eu devia ter ali meus 10, 12 anos de idade, porque a reforma também demorou um tempo muito grande, né? Isso. Então eu não tenho tanta referência do antigo. Eu lembro de ter ido a alguns jogos, mas não fui muito lotado também. Eu lembro de ter ido na época que o Galo caiu para a Série B. Sim. E aí foram os jogos mais fáceis, eu era mais criança. Mais fácil. É uma forma de voltar, eu também ia. Eu ia bastante. Tá vendo? Série B. Foi a época que eu consegui aproveitar ali. O Flávio, acho que é legal falar um pouco do Mineirão, já que você falou da Pampulha. Era bem diferente o Mineirão antigo, né? Muito diferente. Eu acho que é uma pena
o que foi feito no Mineirão. Não que não seja um bom projeto, é um bom projeto. Sim. Mas o anterior era maravilhoso, assim, com aquelas arquibancadas parecendo que estavam voando, e um desperdício de recurso, um estádio tão pronto, tão bonito, você investiu uma grana só para diminuir e atender a padrão FIFA. Até o tropeiro nós perdemos. Pois é. De uma coisa eu lembro perfeitamente do antigo. O tropeiro era muito mais gostoso. Muito mais arborizado. Muito mais. Nossa, realmente a esplanada é muito quente, né? Muito inóspita em determinado momento. Exatamente. Assim. Vamos lá, Luiz, quando sai de BH, qual que é a saudade que você tem? Do povo, né? Esse calor humano, esse acolhimento, né? Aqui a gente, sei lá, tá mais vivo, assim, querendo, mais interessado sempre com o outro e mesmo essa cidade, melhor. Porque essa cidade tem quase 3 milhões de habitantes. Tem violência, tem trânsito caótico. Mesmo assim, você acha que não perdeu esse jeito? Eu acho que o jeitão, assim, ainda é muito diferente. A gente faz amizade com o garçom, a gente na rua comenta, caiu um negócio na rua, você tá comentando e começa a ficar amigo do cara da rua, sabe? É uma coisa muito da gente, assim, de ser amigo de todo mundo. E fora, eu acho que não tem tanto isso. Mesmo quando as coisas se confluem para que a gente se aproxime das pessoas, as pessoas são mais frias. Então eu acho que essa é a principal saudade que eu tenho quando eu saio e fico um tempo distante. O Mercado Novo tem um pouco esse espírito, né? Tem, porque é muita gente num lugar só, né? Muita gente diferente ali, muito efervescente, acaba as pessoas participando muito. Você pode ir lá sem conhecer ninguém, que provavelmente você vai achar alguém conhecido ou vai entrosar com alguém. Esse lance do boteco também, de se beber em pé, né? Eu acho que sempre favorece aí que os encontros aconteçam. Boa, muito bom. O Flávio, eu vou te pedir aqui, porque eu achei interessante que o Luiz falou da Avenida Afonso Pena. E o André também, quando ele chegou aqui, ele ficou de olho no painel, né, nessa foto, e já destacou a Avenida Afonso Pena. E o Luiz falou que olha, é uma avenida larga. E aí eu me lembro que há muito tempo você esteve comigo no programa lá na TV Horizonte e você falava do projeto, né, arquitetônico que seguia uma ideia republicana. E isso você explicou muito bem. Eu queria que você falasse para a gente de novo isso. Assim. Bom, Belo Horizonte foi a primeira capital projetada logo após a proclamação da República, né? Então ela incorporava, naquele momento, os ideais de uma nova sociedade. E uma nova sociedade exigia um novo tipo de espaço para ser sua cidade. E por isso Ouro Preto parecia uma cidade que não comportaria esse novo espírito que o Brasil estava indo, né? E é claro que esses ideais republicanos eles têm muito a ver com a civilização francesa, toda essa questão. E Paris passou a ser, então, o nosso modelo de cidade. É uma cidade higiênica, uma cidade de amplos espaços, republicana também nesse sentido, republicana na decoração dos edifícios, nos ornamentos, republicana também no estilo dos prédios, a moda francesa, e com essa ideia das grandes avenidas que se cruzavam, não necessariamente em ângulo reto, né? Então a gente tem, Belo Horizonte tem duas malhas, uma malha ortogonal e uma deslocada a 45 graus em relação a essa outra malha, o que faz com que a gente tenha espaços públicos muito interessantes e mesmo edifícios muito interessantes. A gente tem esquinas em ângulo agudo, esquinas em ângulo obtuso, esquinas em ângulo reto, né? Só não imaginava, e aí fica até a dica para o André, que essa cidade ia crescer tanto, né? E essa quantidade de cruzamentos ia dar tanto problema de mobilidade na cidade. Né? Mas pelo menos as ruas dentro da Avenida do Contorno são largas. Né? Sim. E isso ajuda um bocado no equacionamento desses problemas. Esse lance da esquina é o lugar do encontro também, né? A gente Claro. meio que aproveitou um pouco isso para se encontrar, né? Claro. E as gerações que viveram Belo Horizonte, todas elas usufruíram das esquinas, né? O Clube da Esquina, por exemplo, é uma materialização das esquinas da cidade de Belo Horizonte. E as praças? Como é que é isso? As praças, Belo Também Horizonte tem um dentro desse triste projeto? histórico de praças, né? Porque o plano do Arão Reis, nós tínhamos muito mais praças do que efetivamente nós temos. Né? No plano original? No plano original. Por exemplo, onde é a subestação da CEMIG, na Avenida Afonso Pena, Sim. em frente ao Raposo Tavares, era uma praça. O próprio edifício Raposo Tavares Fernão Dias era uma praça. Então a gente tem um histórico de destruição de parques e de supressão de área verde também, como aconteceu no Parque Municipal, que hoje é um terço do que ele era no seu projeto original. Né? Parecia aos belo-horizontinos daquela época que espaço vazio
talvez fosse espaço perdido. Perdido, né? E aí uma sanha de construção imensa que acabou ocupando esse espaço todo. André, vamos lá, falar um pouco desses espaços aí. Te incomoda? O quê? Essa falta de espaço arborizado na cidade? Incomoda, sim. Eu acho que tem uma coisa dessa sanha rodoviarista, assim, né? Você pega que, sim, você faz pesquisa de arquivo, para minha tese eu estou fazendo pesquisa de arquivo, você acha, por exemplo, várias questões sobre o córrego Acabamundo aqui na Avenida Uruguai. Isso. Como que eles tamponaram o córrego e anunciaram como medida de progresso, né? Então, assim, tem uma coisa dessa questão de tentar trazer uma eficiência do fluxo da cidade que acaba terminando com o espaço de convívio entre as pessoas, né? Essa questão do projeto da Avenida Afonso Pena, porque eu estou no Conselho de Mobilidade Urbana, a gente vai debater esse projeto semana que vem lá. Sim. Essa questão eu acho que tem muito a ver com essa perspectiva, assim, a BH Trans, né, agora Superintendente de Mobilidade Urbana, eles se baseiam muito em fazer simulações de softwares de engenharia de trânsito, inclusive para pedestres. Sim. E para pensar o fluxo dos pedestres, etc. O próprio projeto Mob Centro, que é o que fez várias mudanças no centro nos últimos anos, tem a ver com isso. E fora dessa simulação tem a vida das pessoas que não está colocada lá, entendeu? Então, assim, quando você tem ilhas de pedestres, a gente vai falar sobre isso, mas quando você pega na Afonso Pena mesmo, em vários lugares, que eles criaram ilhas de pedestres para travessia, essas ilhas não são esquinas. Porque não é um lugar que você está ali, você está tipo no boteco, na cantina, e aí você encontra o fulano. Não, o cara está lá entre o fluxo de carros, assim, você não tem uma ambiência urbana, você não tem uma convivência. Isso é muito problemático e é muito ruim que a BH Trans, que também é um patrimônio da cidade, não pense nisso. Assim. A prioridade são os carros, continuam sendo. E assim, a prioridade é o fluxo. É o fluxo. Tá. E aí, assim, pode ser até que eles pensem no pedestre em alguma medida. Existe um argumento, por exemplo, nas ilhas de pedestre, que é louvável, que é aumentar o tempo de travessia para o pedestre, mas é um tempo de travessia sem qualidade aí sim para priorizar o carro virando à direita, à esquerda, para priorizar a conversão do carro ao invés de você parar o trânsito, né? Parar o sinal do carro. Assim. Sua crítica é mais ao fluxo, né? É muito, muito focado no fluxo e menos ao encontro das pessoas. E assim, uns ganhos de eficiência que não pensam no que a cidade entendeu? Então assim, há uns anos atrás, na época da Copa do Mundo e tal, eu lembro que eu brigava muito com o então presidente da BH Trans, o Ramon, por causa do viaduto Itamar Franco, aquele que é ali enfim, né, lá já para... Não, na Oeste. Na Via Expressa. Na Via Expressa, Via assim. Expressa, tá. Perto do Calafate. Do Calafate, isso mesmo. E ele, assim, eu falo que é fácil lembrar dele, porque o coisa dele parece o topete do Itamar Franco, aí você associa fácil. Mas ele, assim, a obra custou 200 milhões de reais, uma coisa assim. Eu falava, cara, não precisa de fazer um viaduto aí. E ia falar, nossos estudos falaram que quem está vindo de Contagem, de Betim, né, do eixo oeste para cá, está ganhando 5 minutos de carro para chegar até o centro. Eu falei, 5 minutos de carro, entendeu? 200 milhões de reais, um viaduto em cima do Arrudas, agora para você tratar o Arrudas vai ser mais difícil ainda. E assim, entendeu? A lógica está invertida. Está invertida, tá bom. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta e aí nós já vamos entrar na questão do mercado novo, que na verdade não é tão novo assim, mas quem vai contar essa história para a gente é o Luiz, tá bom? Intervalo, nossos comerciais, por favor, maestro.